Continuando, esticando a cadeia. Vamos aumentar de 2 para 3 carbonos. Aí a tal da π se desloca, mas orientadamente. Por quê? Por uma regra, a regra de Markovnikov. O Markovnikov trata do estudo de hidratação e de adição de halogenidreto. Coloca água na molécula ou quando você coloca halogenidreto. Halogenidreto é o composto que em água dá o nosso hidrácido, ácido sem oxigênio. É o cloreto de hidrogênio fora d'água. Quais são eles? O HCl, o HBl e o HI. Por que o HF está fora da lista? Porque o HF, fluoreto de hidrogênio, ou ácido fluorídrico, reage com a sílica, que compõe o vidro. Então, vai alterar tudo. Os halogenidretos são HCl, HBl e HI. Bom, então vamos lá. Temos a reação de propeno com HCl. O que vai acontecer? Vai acontecer o ataque eletrófilo. Por quê? Porque haverá um deslocamento natural. Ô sujeitinho, tu está querendo entrar? Pois então se decida. Quem vai entrar primeiro? Normalmente é o positivo. É o eletrófilo em busca de elétron. Então, vai haver, dentro da nossa explicação, a chegada do positivo, a puxada para si do par da π e vai então criar o deslocamento da ligação π foi para a direita, necessariamente, porque o radical ele é elétron repelente. Quanto mais radicais tiver, mais força repelente haverá sobre a ligação π. Então, a ligação π em 3 carbonos sempre será deslocada para o carbono da direita, na posição de extremidade. E a ida da π para a posição direita tornou a posição direita negativa. Pois então, se o HCl quiser alguma coisa, vai ter que colocar o positivo para funcionar. E aqui ninguém duvida, os nossos halogenidretos, ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido iodídrico, são compostos que em água ionizam H+. Mesmo que não seja água, a diferença de eletronegatividade, considerando o cloro, considerando o hidrogênio, o mais negativo é o Cl. E se o negativo é o Cl, o positivo é o H. Então, quem é o eletrófilo da vez será sempre o H+, o H-ácido dos halogenidretos quando estiverem na água. Pois então, vamos lá. Onde é que ele entra? Entra aqui. E a entrada desse H, juntando aos dois, ficarão quantos? Ficarão 3. Portanto, o H, trazendo a carga positiva, neutraliza a carga negativa do deslocamento da ligação π. Permanecendo na posição 2, a carga positiva, já que a nuvem foi para lá. É o local da entrada do Cl. O Cl entra por cima ou entra por baixo? Entra em trans? Não necessariamente, porque aí não existe o impedimento. Entrou em trans devido ao impedimento negativo provocada pela polarização da ligação simples entre carbono e cloro. Como não há, por cima ou por baixo, libera a carga positiva e vamos então ter o H que já existe e o Cl que chegou. Temos, portanto, o cloro na posição 2. Com o hidrogênio no carbono da extremidade e o cloro no carbono do centro, nos deu o cloro na posição 2.
Então, o propeno transformou-se em propano. E cloro na posição 2. Então, é 2-cloropropano. Acontece que este composto, na forma de radical, ele é muito famoso. Ele se chama isopropil. Então, o nome bonito para ele é cloreto de isopropila. Uma vez feito, Markovnikov foi quem estudou e lá atrás nos deixou para sabermos agora que o eletrófilo H+, se desloca para a extremidade. Aspas, aspas. O H+ entra no carbono mais hidrogenado. O carbono mais hidrogenado da dupla, este que tem 2 Hs, vai receber mais um. Nós temos aqui a chamada regra do rico. Quem tem, vai ter mais. Lembre do detalhe, tem 2 Hs, pois vai ter mais um. O terceiro vai para o carbono da extremidade, devido ao deslocamento em função do radical que tu considera metil. A mesma coisa se você quiser hidratar. A colocação da água nos dá a mesma possibilidade. A possibilidade do cátion, que obrigatoriamente será o H+, nos halogenidretos e também na água. Com esta cisão heterolítica e diante do par eletrônico que vai se deslocar em função do grupo radical, que é elétron repelente, deslocando a dupla para esta posição. Então, a ligação π não quebra, desloca, deslocando para a extremidade, deixando a negativa e deixando o carbono do centro positivo. Então, para onde que o eletrófilo vai? O eletrófilo vai para o carbono negativo do deslocamento da π. Se ele já tem 2 Hs, pois vai receber mais um, serão 3. Portanto, vamos ter novamente a regra de Markovnikov. Qual é a regra de Markovnikov? De que o H entra necessariamente naquele carbono mais hidrogenado. É uma regra que se verifica na prática. Deixando para o carbono do centro a carga positiva, que vai ser atendida pelo OH. O OH entrará nesta posição. E é muito importante verificar que o composto formado com OH negativo e esse carbono positivo neutraliza. O composto formado é um álcool. Quando tu hidrata, tu vai ter um álcool. Quando tu faz reação com halogenidreto, você coloca um halogênio. Você torna o composto um haleto. O resultado da reação com halogenidreto é um haleto. O resultado da hidratação é um álcool. Também seguindo a regra de Markovnikov. Portanto, o hidrogênio entra no mais hidrogenado. Dando nome para esse álcool tem 3 carbonos, é prop, tem na posição 2 OH, cujo nome é propan 2-ol. 3 carbonos, ligação simples e ol na posição 2. Como o radical chama-se isopropil, nós consideramos na linguagem vulgar álcool isopropílico, dentro das nossas necessidades cotidianas. Vamos inverter tudo? Karash estudou e verificou que esta regra do rico, de que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, quanto mais tem, mais vai ter, há divergências. E quando que há uma divergência na entrada do H no mais rico? Aqui, por exemplo, o deslocamento da ligação π é para a direita. Naturalmente, HBr é um dos halogenidretos. Qual é o caminho
automático que tu vai fazer vai ser colocar o H no carbono mais hidrogenado, que é para onde vai se deslocar a ligação π. E o bromo, naturalmente, aqui no meio. Pois bem, os estudos de Karash chegaram à conclusão de que quando um alceno reage especificamente com HBr com catalisador, percebe que, sem usar o catalisador, o HBr segue o padrão que eu estou falando. O padrão qual é? O padrão é colocar 3 hidrogênios na extremidade e colocar o bromo no meio. Esta situação é a situação de Markovnikov. O hidrogênio entra no mais hidrogenado. Porém, na reação com HBr com peróxido, haverá uma cisão homolítica. Há uma possibilidade do bromo, ao invés de entrar na extremidade, ao invés do H entrar na extremidade, o H entrar no carbono menos hidrogenado. Alceno reagindo com HBr e com peróxido, nessas duas circunstâncias, haverá uma mistura de compostos com H entrando no menos hidrogenado. Sempre que tu faz uma reação, nunca dá 100% aquele produto. Sempre dá uma mistura. Mas jamais o hidrogênio entraria no carbono do meio, em circunstâncias normais. Porém, em se tratando de brometo de hidrogênio com peróxido de hidrogênio, há o correto, que é o H na extremidade, mas há a possibilidade do H entrar no pobre. Se o rico tem 2, o normal é ter mais 1. Pode ser o contrário, que o rico se contente com o bromo, se as circunstâncias forem essas duas. É o que se chama de inversão estudada por Karash. Temos, portanto, aqui a possibilidade de 1 bromo propano e a possibilidade de 2 bromo propano. Esta mistura de compostos entrando no menos hidrogenado foi estudada por Karash e faz sentido. A química é ótima! Tote ao seu dispor.